Bom dia a todos, live a live e besimcha, com muita alegria hoje. Vamos dar alguns segundos para a nossa comunidade, para o nosso grupo se juntar. E o assunto de hoje é, que nem sempre, um assunto muito atual. É algo que devemos aplicar logo em nossas vidas. Mas antes de mais nada, uma pequena historinha. Essa história aconteceu mais ou menos 1900 anos atrás. Era na escola, na yeshiva, na academia, do conhecido Rabbi Yehuda, o príncipe. Ele era o líder judaico naquele tempo, quem que compilou o Mishnayot, que é a base do Talmud, uma das pessoas mais conhecidas na nossa religião e na nossa história. O conhecido Rabbi Yehuda, chamado Rabbi Yehuda, o príncipe. Uma vez, Rabbi Yehuda estava administrando uma aula, estava ensinando, e muitos alunos sentados no chão, como era costume naquele tempo, e o rabino lá na frente, dando a sua aula, algo muito profundo. Mas um dos alunos, uma das pessoas participando, comeu muito alho naquele dia de manhã. E nós sabemos que alho produz mau hálito. E pelo jeito, aquele alho era uma quantidade grande, porque o mau hálito era insuportável. Rabbi Yehuda não conseguiu se concentrar na sua aula, não conseguia administrar a aula. Aquele cheiro lhe incomodou demais. E Rabbi Yehuda finalmente parou de falar. Quando ele não aguentou mais, parou de falar e falou em voz alta: quem comeu o alho, favor se retirar. Imagina o rabino falando dessa maneira. Quem comeu alho, se retira agora. Ficou quieto por alguns segundos e logo se levantou uma pessoa muito conhecida no Talmud, cujo nome era Rabi Chia. Rabi Chia não era bem o aluno do Rebbe, ele era mais um amigo. Era um degrau a menos no conhecimento, mas era longe de ser um aluno. Rabi Chia se levantou e começou a ir para a porta sair. Uau, todo mundo se assustaram. Foi Rabi Chia que comeu o alho aquele dia de manhã. Ele que ficou tão envergonhado. As pessoas, percebendo a vergonha que Rabi Chia está passando, que ele precisava se retirar do lugar, saíram todo mundo atrás dele. A aula parou e todo mundo saíram em protesto, em solidariedade com Rabi Chia, saíram da aula e aquela aula terminou. Acabou com a aula para aquele dia. No dia seguinte, o filho de Rabbi Yehuda, o príncipe, confrontou Rabi Chia e lhe criticou. Você ontem atrapalhou a aula de meu pai. E Rabi Chia respondeu o seguinte: Deus me livre se isso foi a minha intenção. Mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Se eu não ia sair, a pessoa que realmente comeu aquele alho deveria se retirar. Talvez foi um aluno, um jovem, que acabou de ingressar nessa academia. Talvez foi uma pessoa que não tem toda essa força que eu tenho. Talvez é uma pessoa que ia sentir tanta vergonha, ia se sentir excluído,
que isso ia atrapalhar a vida dele inteiramente. Talvez ele não ia nem voltar no próximo dia para continuar estudando. Ele se sentiu totalmente rejeitado. Além se isso acontecer, teu pai, o grande Rabi Yehuda, o príncipe, ia cometer um pecado que não seria possível nunca mais consertar. Para salvar aquele jovem e salvar teu pai, eu fingi como se estivesse eu comendo aquele alho. Mas não foi. Não foi eu que atrapalhei a aula do teu pai. Aliás, falou para ele, o que aconteceu ontem? Foi uma grande aula. Talvez não foi o que teu pai quis ensinar, mas ele ensinou algo super importante. Que quando se envergonha uma pessoa em público, diz o Talmud, é igual de matar ele, de derramar o seu sangue. Agora, a história é profunda. Realmente, ele se humilhou para preservar o kavod e o respeito de uma outra pessoa. Assim salvando o Rabi Yehuda. O Rabi Yehuda, o príncipe, também se salvou, senão seria um erro que não ia dar mais para corrigir. Agora, por que essa história é tão importante para nós? Não somente para mostrar a grandeza do Reb Chia, que ele realmente assumiu um papel aqui interessante, passando vergonha para salvar uma outra pessoa. Aqui aprendemos vários assuntos que nós devemos logo colocar em prática. É interessante que na nossa religião é diferente. A religião judaica é diferente de que vários outros, onde que eles tentam poupar e não escrever o lado fraco das pessoas grandes. Aqui o Talmud, quando fala sobre Rabi Yehuda, o príncipe, não tenta encobrir a falha dele. Porque o próprio Rabi Yehuda insiste, escuta uma história e aprende. Aprende para isso nunca acontecer. Qual que foi a falha? Sem dúvida, Rabi Yehuda, o príncipe, quando ele quis dar aula, se sentiu muito atrapalhado pelo mau hálito do alho. Quem conhece o alho, principalmente quando vai junto com o café da manhã, sabe, e quando isso vem em excesso, realmente é difícil as pessoas em volta se concentrar na aula. Ele realmente sentiu que ele tem dificuldade de continuar sua aula. Mas ele não parou de pensar, não refletiu que as suas palavras, o dano que eles podem causar. Muitas vezes, quando a gente se encontra numa situação triste, nós somos incapazes de sentir o dor dos outros. Já que a gente não está bem, esquecemos que os outros também podem sofrer muito do ato nosso. A gente não consegue ver. E isso, na realidade, é uma história que eu quero conectar com mais um assunto. Todos vocês conhecem a história da Bíblia, que José estava na prisão, que era um poço, lá no Egito. Ali tinha 2 ministros do faraó. Onde que José conseguiu interpretar os seus sonhos. Mas a Bíblia relata que um dia de manhã, o José falou para seus 2 companheiros, o ministro das bebidas do faraó, quem serviu vinho para o faraó, e o padeiro, chefe do faraó. Perguntou para eles um dia de manhã, olha, eu estou vendo, vocês hoje são realmente tristes. E eles contaram, nós somos tristes porque tivemos um sonho, nós não sabemos quem pode interpretar, e José interpreta os sonhos. Mas a grande pergunta é o que José perguntou para eles. Eles estão numa prisão no Egito, naquele tempo as prisões eram um poço na terra, onde não se vê a luz do dia, longe das famílias com sofrimento. E José fala para eles, olha gente, vocês hoje, você não parece bem. O que ele quis? Que eles aparecem como alguém está numa praia tomando sol?
Qual pergunta é isso? Por que hoje vocês estão tristes? Mas a explicação é a seguinte: José viu ele todos os dias, mas um certo dia ele percebeu que eles são mais tristes do que era normal. É por que hoje eu estou vendo que vocês são mais tristes. Nós não podemos esquecer que José é um menino jovem. Se encontra num poço, numa prisão, na terra do Egito, longe da sua família, vendido como servo escravo. Ele tem a capacidade, apesar de seu sofrimento próprio, apesar das dificuldades que ele está passando, apesar daquilo que realmente cada um de nós ia sofrer sabendo que está na prisão porque não fez nada errado, vendido pelos próprios irmãos, ele era capaz, apesar de seu sofrimento, enxergar que tem pessoas à sua volta que hoje são mais tristes do que ontem. Algo difícil para a gente imaginar a grandeza de uma pessoa assim. Quando nós somos tristes, quando tem algo que nos incomoda, jamais que a gente percebe que tem pessoas com dificuldade. Nós vamos com tudo. Se é para dar uma bronca, é uma bronca exagerada. Se é para chamar a atenção, é com tudo. E qual que é a resposta? Porque eu não estou bem. E quando eu não estou bem, isso me dá uma certa forma, uma abertura. Envergonhar pessoas, desrespeitar pessoas. Mas com certeza, não levar em consideração os sentimentos de uma outra pessoa. José era diferente. Era triste, mas mesmo assim, capaz de ver que hoje as pessoas são mais tristes do que ontem. Uma sensibilidade somente uma pessoa muito grande. Mas idem, de uma certa forma, o que aconteceu naquela história talmúdica. Rabbi Yehuda se incomodou demais. Imagina, ele preparou uma aula tão profunda. Tem muitos alunos lá ouvindo, várias outras pessoas, tipo Reb Chia, pessoas grandes, ouvindo qual que vai ser a palavra dele. Ele não consegue falar para ter aquele cheiro de mal alto. Alguém decidiu, no café da manhã, comer muito óleo. Mas mesmo assim, isso foi um erro gravíssimo. Por mais que ele incomodou, ele deveria refletir o que as suas palavras vão fazer com outra pessoa. Que ele é capaz de matar uma outra pessoa com suas palavras. Veio Reb Chia e lhe salvou. Reb Chia assumiu a culpa, como se fosse ele, mas assim, ele salvou não somente o aluno, mas o próprio Rabbi Yehuda, para não cair nesse pecado grande. E isso é um grande ensinamento para nós. Nossas dificuldades não nos isenta da responsabilidade de sentir o nosso próximo. Somos grandes demais para poder se desculpar com atitudes exageradas perante os outros, dizendo que eu não estou bem. Se não está bem, tudo bem, vamos tentar fazer melhor. Mas não por causa disso os outros vão sofrer, de jeito nenhum. Somos grandes e vamos em frente corrigir esse erro. Porque esse erro realmente demonstra a nossa, controlar esse erro demonstra a nossa grandeza. Temos essa capacidade. Sempre lembrando, fomos criados na imagem de Deus. Se podemos e devemos cada vez se tornar melhor e maior espiritualmente. Muito bom dia para todos.